tarde, todas e todas e todos. É um prazer imenso estar com vocês. Vocês me ouvem bem? Aprovado? Ótimo. Então vamos lá. Quem é empreendedor aqui ou empreendedora aqui na plateia? Uma, duas, três, quatro. Ótimo. Todos na área de eventos? Tá bom. Então a gente vai começar a fazer algumas perguntas para a gente começar a se atualizar. Quando a gente pensa nessa nova era de comunicação, nessa nova era de eventos, nessa nova era de ESG, quantas pessoas diversas tem na equipe de vocês? Uma? Duas? Três? Nenhuma? Como é que é para vocês? Tem na sua equipe, ótimo. Na sua, Samantha? Tem bastante na sua? Bom, quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente está pensando que é uma nova forma de se relacionar com esse mundo. Não só de comprar, não só de vender, mas também de fazer as coisas se organizarem neste processo. Hoje, nós temos aí 10 milhões de mulheres que são empreendedoras. 10 milhões de mulheres que são empreendedoras. Hoje, 52% das pessoas que são empreendedoras são mulheres. Em 2021, 36% do empreendedorismo veio através de mulheres. A população negra, aí tem 52% de pessoas negras que empreendem, mas dentro do nosso país, que 90% são pequenas e médias empresas, 42% não conseguem ter um funcionário. E quando a gente pensa na pandemia, a gente percebe o quanto a área de vocês foi impactada, né, grandemente nesse processo. E a partir daí a gente vai trazendo pessoas que são parecidas com a gente dentro desses ambientes, o que é um grande desafio. E aí quando a gente pensa na inovação dos eventos, o que vocês pensam em inovação? É um copo com uma foto diferente? É um fundo com uma cor diferente? É a inteligência artificial criando as coisas para nós? O que é inovação dentro do mundo corporativo? E como o empreendedorismo casa com este processo? Quando a gente pensa em corporação hoje, só 0,4% das pessoas que são líderes dentro de corporações são pessoas pretas. Mulheres, 0,04%. A situação vai ficando mais difícil ainda. Mas a gente tem áreas também que estão ficando mais diversas. E a equipe de vocês é uma equipe diversa, que vai conseguir entregar coisas diferentes para públicos diferentes, ou são as mesmas pessoas trazendo as mesmas ideias e as mesmas soluções? Então, quando a gente pensa em diversidade e inclusão, quando a gente pensa em ESG, quando a gente pensa em empreendedorismo, o empreendedorismo hoje é a mola do Brasil. E quais são os grandes desafios que a gente tem em relação ao empreendedorismo? Primeiro, a maioria de nós empreende por necessidade. Então a gente não planeja, a gente não se organiza, a gente não sabe direito o que a gente vai fazer, a gente simplesmente começa a empreender porque ficou desempregado, né? Ou porque não conseguiu se recolocar dentro do mercado. Quando a gente pensa na pandemia, 2 milhões de mulheres ficaram desempregadas. E essas mulheres estão trabalhando com o empreendedorismo. Será que o campo de eventos tem chance para essas pessoas? Será que o campo de eventos tem chance para as pessoas diversas? Trans, PCDs, LGBTQIA+, mulheres. E se tem chance para as mulheres, aonde essas mulheres estão? Porque às vezes a gente fala, nossa, minha equipe é cheia de mulheres, tá? Mas aonde elas estão? O que elas estão fazendo? Né? Qual que é o trabalho delas? O trabalho delas está na tomada de decisão ou elas estão só validando, fazendo a coisa operacional? Então, quando a gente pensa nessa nova realidade com o ISG, quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente tem vários desafios. Primeiro, a falta de informação. A maioria de nós empreende por necessidade. Ou você come, ou você pensa em estratégia, ou você come, ou você pensa como é que vai ser o seu negócio. Então, normalmente, a maioria de nós está vendendo o almoço para comer a janta. O segundo ponto é a falta de conhecimento. Nós não somos programados para estudar sobre empreendedorismo. E esse é um desafio, né? Porque sem estudar a gente tem dificuldade de criar novas narrativas, de criar processos, como foi trazido aqui, de utilizar, por exemplo, o chat GPT que está aí criando tudo e inovando tudo.
também é um caminho longo para a separação, para mais um desafio em relação à inclusão de pessoas diversas dentro, não só das corporações, mas também quando se fala em tecnologia. O terceiro ponto é a economia. Então, nós vivemos aí nessa economia flutuante, que é um desafio bem grande para as empresas, é um desafio bem grande para os empreendedores, e eu acredito que na minha jornada o maior desafio foi o autoconhecimento e inteligência emocional, para lidar e saber que o meu negócio não ia dar grana no outro dia. Então, para vocês entenderem, eu sou da área de tecnologia, sou formada e pós-graduada nessa área, trabalhei muitos anos nessa área, e um dia eu entendi que o mercado não fazia mais sentido para mim, Então, eu também sou de ONG, sou ativista social, acompanhava minha mãe em ONGs, mas fui para a tecnologia, que disse, vou ficar rica. Quem tem ilusão de ser, vou me tornar empreendedor, vou ficar rica. Isso é uma coisa que é dito muito no Brasil, mas que não acontece. E aí eu era da área de diversidade e inclusão, minha mãe tinha uma ONG, ela acabou falecendo e eu fiquei com dúvida se eu ficava nessa ONG ou se eu ficava na área de tecnologia. Fui para a área de tecnologia, fui para a ONG, tomar conta da ONG, fiquei 2 anos, escrevi projeto para grandes corporações e o maior desafio, aí resolvi abrir um negócio porque não fazia mais sentido ficar na empresa que eu estava e aí começaram os desafios. Eu tinha uma grana e o que acontece, eu no momento tinha uma grana, e comecei a utilizar essa grana para o negócio, fiz todo como é que é, um planejamento, porque a gente de TI acha que a gente arrasa e sabe tudo. Fiz todo um planejamento, achando que eu estava abafando, deixei dinheiro para o negócio, investi no negócio, mas o tempo foi passando e minhas contas foram ficando. Imagine a bola de neve que virou isso. Então, esse é um dos pontos que é muito importante, que é essa inteligência emocional, entender que o dinheiro do negócio não é seu e que você vai precisar fazer esse planejamento. Na maioria das vezes, nós não conseguimos planejar e aí foi um processo realmente de autoconhecimento, de entender aonde eu estava e quais eram os meus desafios e como eu ia ajustar isso, levando em consideração que o meu ponto de partida é diferente de muitas pessoas. Então, como empreendedora, eu não tinha filhos, e isso faz toda a diferença. Então, eu não tinha uma família que eu tinha que sustentar, isso também faz diferença. E eu já tinha alguns conhecimentos que me ajudaram nesse processo do empreendedorismo. Então, é importante a gente pensar que pessoas a gente está trazendo para dentro da nossa companhia, para que essas pessoas que têm desafios diários em relação à alimentação, em relação à condução, em relação ao empreender, possam avançar nesse processo. E a área de eventos é uma área que eu acredito que ela tem um poder mágico, que é esse poder de trabalhar com o lúdico. Então, nós somos programados todos os dias pelas imagens, pelas falas, pelos relacionamentos, aonde nós estamos, com quem nós estamos. E quando a gente pensa em feiras onde não tem uma pessoa preta, não tem uma pessoa trans, não tem um PCD, a gente tem que começar a repensar como é que a gente vai vivenciar isso no dia a dia. Porque sem diversidade e inclusão, a gente não vai conseguir inovar. Porque as coisas estão muito mais complexas e estão exigindo da gente muito mais habilidade de organização, de planejamento e de viver e ver coisas totalmente diferentes. Então, quando a gente pensa no empreendedorismo, ele é uma mola propulsora do mundo. Nós somos o 7º país do mundo que mais empreende. Então, isso é um dado bem importante e a pergunta é, eu empreendo porque eu preciso, eu empreendo porque eu não tenho emprego, eu empreendo porque eu recebi algo de alguém, recebi uma herança e vou fazer a herança multiplicar. Então, quando a gente pensa no empreendedorismo no Brasil, ela está muito relacionada à necessidade. Muitas pessoas que empreendem porque ficaram desempregadas, empreendem porque não conseguem se recolocar no mercado. E quando a gente pensa em diversidade e inclusão dentro dos eventos, a gente precisa repensar que pessoas a gente está contratando. Por que a gente está contratando essas pessoas? E quando eu olho, faço o teste de pescoço, que pessoas são essas? São pessoas todas parecidas comigo, são pessoas diferentes de mim, porque se a gente não conseguir trazer para dentro da nossa empresa pessoas diversas, a gente também não vai conseguir apresentar isso para o mercado. A gente também não vai conseguir falar para as empresas que nós somos diversos e que a nossa empresa é diversa e trazer soluções que atendam. Então, eu acredito plenamente que a área de eventos, como a área de propaganda, tem essa responsabilidade em trazer pessoas diversas para que todos vejam.
né, para que as pessoas possam se relacionar, para que as pessoas possam conversar, para que as pessoas possam ver o que acontece no dia a dia. Quando a gente pensa em empreendedorismo e todos os desafios que a gente vive nesse processo, tem a questão da comunicação, tem a questão do contato, tem a questão do network. Então, o quanto a gente está fazendo network de fato para conseguir fazer o nosso negócio avançar. E devido à pandemia, nós tivemos que acelerar e fortalecer a colaboração. Então, tem muitas empresas pequenas que estão tendo que se juntar, umas têm uma informação, outras têm outras têm uma característica, outras têm outras, e a partir daí, elas estão se juntando para poder fazer e criar novos negócios, para que as coisas aconteçam de fato. Então, a pergunta para mim e para vocês é como é que vocês estão trabalhando a colaboração? Porque é isso, a gente vai precisar colaborar cada vez mais, porque a gente vai ter uma diluição real de postos de trabalho devido à tecnologia, devido à inteligência artificial e tudo que está se dando. E como é que as empresas de eventos estão trabalhando em relação a isso? O que elas estão vendo, o que elas estão percebendo, o que elas estão buscando para entender que tecnologia é maravilhoso, mas se nós não empoderarmos pessoas dentro dessas companhias, as coisas não vão acontecer. E tudo isso passa por esse processo de desenvolvimento, né? Desenvolvimento do entendimento, quem sou eu, o que é empreender para mim. Não tem o que é empreender de uma forma muito certa, né? Mas são pessoas que criam negócios que eles podem ser escaláveis ou não. E aí, esse processo de quem está criando essas empresas. Quando a gente pensa, conversando com uma amiga esses dias, a gente estava falando que a empresa dela tem 60% de mulheres. E é óbvio. Ela fundou a empresa, automaticamente ela vai trazer mais mulheres. É a mesma coisa se uma pessoa negra, se um PCD, se um LGBTQI a mais criar uma empresa. Então a gente precisa entender também como é que é esse passo para essas mulheres, né? Que é diferente. A realidade de mulheres empreendendo é diferente da realidade de homens empreendendo. A mulher gasta aí 17,5% do seu tempo cuidando da família. Isso quer dizer que 17,5% do tempo, das horas dela da semana, ela deixa de investir no negócio dela. Então, como é que a gente faz para acelerar esses negócios de mulheres dentro dos eventos, né? De pessoas diversas dentro dos eventos? Porque, gente, é muito nítido e é um viés do ser humano. A gente vai comprar de quem a gente conhece. A gente vai comprar de um amigo. A gente vai indicar um amigo. E as pessoas falam, nossa, mas eu não conheço nenhuma pessoa preta. Será? E aí, se você tem o seu LinkedIn, o que você está seguindo? Se você seguir pessoas só como você, é só isso que você vai encontrar, gente. Não tem como. Então, se a gente pensa que o LinkedIn é a maior rede de comunicação hoje profissional, quem que você está seguindo nesse LinkedIn? E aí, quando a gente pensa em performance, como é que você vai aumentar a performance com as mesmas pessoas, levando em consideração este momento que nós estamos passando? Então, é interessante a feira ter trazido a questão do ESG, junto com o empreendedorismo e outros tantos temas, porque essa é a nova realidade. E as empresas que não entenderem que se elas não tiverem profissionais diversos, elas não vão conseguir inovar de fato. A gente vai continuar com as mesmas inovações, que é uma bolsa, que é um copo, o que mais é possível dentro desse ambiente. E como é que a minha empresa de eventos pode auxiliar na diversidade e inclusão, trazer mais pessoas diversas para esses ambientes? E trazer pagando, trazer ajudando a planejar, organizar, trazer mostrando outras possibilidades, trazer fazendo conexão. Então, se hoje eu estou aqui é por conta de uma conexão, por conta da Samantha. Então, quais conexões que a gente está tendo que pode fortalecer o nosso negócio e fortalecer outros negócios? Quem que eu estou indicando para algumas coisas que podem ser diferentes, mas eu acabo indicando sempre as mesmas pessoas e pessoas que eu conheço. Então, não existe diversidade só, eu contratei uma pessoa preta, eu contratei uma mulher, eu contratei um PCD. Eu preciso vivenciar essa diversidade todos os dias. E o empreendedorismo é um desses caminhos, né? Quantos empreendedores vocês conhecem que pode ajudar vocês nesse processo de empreendimento e também de trazer novas ideias e criar novos negócios? Bom, perguntas? Cadê a minha companheira? A minha companheira. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre empreendedorismo, sobre ESG, diversidade e inclusão, façam que a gente vai trocando aí, que é importante. Se não tiver também, a gente avança. É isso. Avança? Tá bom. E aí, pensando nesse processo das empresas de eventos.
Nós temos muitos desafios em relação aos eventos, porque nós continuamos fazendo eventos, nós inovamos um pouco na época da pandemia. Não tinha como não inovar. Né? A gente colocou Meet, a gente colocou Zoom, a gente colocou 500 milhões de coisas, fez híbrido, fez presencial, fez os dois juntos. Nós fizemos de várias formas dentro da pandemia. E aí, agora a gente está voltando para o presencial. A pergunta é, o que você inovou depois que você voltou para o presencial? O que você começou a fazer diferente depois que você voltou para o presencial? Como é que você está lidando com funcionários que entenderem que não querem mais trabalhar 12 horas por dia em pé? A realidade mudou. Então, hoje, 60% das pessoas que estão buscando emprego em empresas híbridas. Seus eventos vão ser híbridos, vão ser presencial, vão ser só online. Como é que você vai vivenciar essa realidade que está posta, gente? E aí, pensando em inteligência artificial, GPT, o que a gente faz? Que o cara já faz tudo. Ele faz foto, ele cria vídeos, ele cria... Como é que a gente vai vivenciar essa nova experiência? Como é que as pessoas de eventos estão sendo capacitadas para essa nova realidade? Quantas pessoas aqui estão pensando nesse processo de capacitação para essas novas tecnologias? Provavelmente muito pouco, porque parece que está muito longe da gente, né? Ah, imagina, não precisa, não. Então, comecem a pensar nesse processo de sim treinar os seus funcionários para a tecnologia, que esse é um dos desafios que as empresas estão encontrando para recrutamento e seleção. Esse é um dos desafios que as empresas estão encontrando para conseguir funcionários. Por quê? Porque a gente não está falando sobre isso. Então, o evento é sobre pessoas? Sim. Mas vai ter um suporte para essas pessoas agilizarem a sua forma de pensar, a sua forma de agir, os seus processos. E nós precisamos estar atualizadas em relação a isso e atualizados também. Então, o empreendedorismo ele tem esse poder de movimentar, de criar, de fazer diferente, mas existe aí todo um processo de aprendizado dentro dessa nova realidade. Então, quando a gente pensa aí no Fórum Mundial, ele traz algumas coisas que são extremamente importantes para o empreendedor. Primeiro, a questão do network, da gente ampliar o nosso network em todas as áreas, não só de pessoas que são da área, mas também de áreas diferentes. Depois, a comunicação. Hoje, dentro do Brasil, tem uma pesquisa que diz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. Então, a gente vai precisar desenvolver a comunicação para que a gente possa se relacionar no dia a dia. O terceiro é a inteligência emocional. Quantos de nós conseguimos lidar com esse estresse de mudança constante? E o empreendedorismo é isso. Tem dia que você fala, tô rico, tem dia que você está passando bolsinha. Né? Tem dia que você fala, nossa, vou viajar amanhã, no outro dia você fala, meu Deus, gastei toda a grana. Então, empreendedorismo é muito flutuante e essa questão, vocês estão rindo, né? Eu sei o que é isso, já passei por isso. Então, quando a gente pensa em inteligência emocional, é muito importante nesse processo. Uma outra coisa que o Fórum traz é o aprender, reaprender e aprender novamente. Então, a gente está aprendendo, tem gente fazendo, gente, MBA pelo chat GPT. Porque a pessoa consegue fazer perguntas que vão trazer para elas informações que elas precisam. Então, o ChatGPT é para a gente aprender a fazer melhores perguntas. E ele vai entregar o que a gente precisa. Então, são várias inovações que estão acontecendo a todo momento e que nós precisamos nos atualizar, não só como pessoas, mas também como empresa, para que as coisas realmente aconteçam da forma que a gente quer. Uma outra coisa que o Fórum traz é essa questão dos relacionamentos, né? Os relacionamentos serem mais genuínos. Então, ninguém compra de inimigo, né? Nós compramos de amigos. E como é que estão as nossas relações? Depois da pandemia ficou bem difícil, né? Criar essa conexão, fortalecer essa conexão. Estamos começando do zero, né? Se relacionar, falar com pessoas. Muitos de nós ainda estamos com trauma em relação à pandemia. Então, tudo isso impacta no nosso dia a dia e nas nossas entregas. Outra coisa que o Fórum traz, que é extremamente importante, que é essa conectividade. Nós estamos a todo momento nas redes sociais, estamos a todo momento, nos relacionamos com esse novo mundo e o que é verdade e o que não é. Hoje a gente consegue
ter aí escurecido o que é fake news e onde essa fake news se estabelece dentro dos relacionamentos. Então, também é uma coisa que o fórum traz, essa importância da gente entender essas relações e como é que isso impacta no nosso dia a dia. E a questão do empreender, né? Como é que você está empreendendo? O que é empreender para você e como se dá essa relação do empreendedorismo? A gente vai precisar fazer muito mais trocas, conversar com muito mais pessoas. Muitas empresas realmente vão sumir, já começaram a sumir, a gente percebeu. E as empresas que conseguirem se manter são aquelas empresas que vão conseguir criar aliados e trazer aliados para dentro da sua empresa e se relacionar e entregar produtos e serviços inovadores realmente para o público externo. Quando a gente olha e aí algumas perguntas para vocês pensarem, né? Quando vocês pensam na empresa de vocês, o quanto a tecnologia ela está inserida de fato dentro dessa empresa. Segundo, qual a relação dessa tecnologia com as pessoas que trabalham dentro dessa companhia. Terceiro, diversidade e inclusão. Realmente existe diversidade e inclusão? Existe diversidade e inclusão. E aí vamos trazer alguma coisa só para a gente lembrar, tá? Somos 211 milhões de pessoas. Negros, brancos, amarelos, vermelhos. Somos diversos. Todos nós somos diversos. Ter dentro de uma empresa homens todos brancos, isso não é diversidade. Né? Você não está fazendo outros recortes. Se você tem na sua empresa só mulheres brancas parecidas com você, também você não está fazendo esse recorte. Isso também serve para empresas que só têm pessoas pretas. Por exemplo, a minha, que eu tenho esse processo de trazer pessoas diversas para dentro da minha companhia. Porque é isso. Então, eu tenho pessoas acima de 60, eu tenho meninas mais novas, eu tenho PCD, eu tenho pessoas acima de 60, tenho uma mulher branca dentro de 10 pessoas dentro do grupo e um homem negro. Então, todos nós passamos por esse processo de ter que vivenciar a diversidade de fato, fazer ela acontecer, que é um processo bem desafiador. Mas para dentro, quando a gente pensa em eventos, isso vai ser um dos caminhos para que, de fato, as empresas de eventos consigam inovar e consigam agregar valor para os seus funcionários. Então, quando a gente percebe, eu falo sempre que é tudo sobre dinheiro. Quando a gente percebe que o dinheiro está mudando de mão, ele está mudando de mão. Então, as mulheres antes, muitas mulheres hoje ainda não pensam nisso, mas muitas já estão começando a pensar de quem elas vão comprar, por que vão comprar e se devem comprar. Então, quando você faz uma apresentação só com homens aparecendo, você traz essa diversidade nessa apresentação. Então, são coisas simples que vai conectando a gente com as pessoas, vai conectando a gente com as empresas. As empresas estão buscando vivenciar mais o seu propósito, porque a nova geração está exigindo isso. Então, na minha geração, que foi ontem, tenho 21 anos, a gente pensava em ter carro, ter casa e casamento. Era isso que era imposto para a minha geração. A geração mais nova já disse que não vai casar, já disse que não vai ter filho e que não quer trabalhar numa empresa onde ela não se conecta. Então, um dos maiores desafios hoje do mercado é conseguir trazer a geração Z para dentro das companhias. Eles não querem. Eu não vou trabalhar o dia inteiro, eu quero andar de bicicleta, eu quero falar com o meu gato, eu quero... Fora as doenças da saúde mental que a gente está vivenciando todos os dias. Burnout, depressão, ansiedade, tudo isso impacta nas entregas que as empresas vão fazer. E aí, quando a gente pensa em saúde mental, como é que a sua empresa está trabalhando na saúde mental dos seus colaboradores? Como é que essa saúde mental está sendo vivenciada no dia a dia? A saúde mental está sendo impactada por várias coisas e é uma das coisas hoje que o mercado corporativo está olhando com muita intenção, que é relacionado à saúde mental, a um ambiente seguro para que as pessoas possam ser quem elas são, que elas possam trazer a visão delas, as dicas ou o que elas acreditam que é positivo e pode ajudar. Como eu sou uma menina pontual, afinal sou minuto, estou finalizando aqui a minha explanação, espero que tenha trazido para vocês aí alguns insights, algumas coisas novas para vocês pensarem. Sou CEO da Minuto Consultoria, que é uma empresa que trabalha com diversidade e inclusão em grandes corporações, passando pelo coaching, mentoria e desenvolvimento humano. Vocês podem me achar em qualquer rede social. Ana Minuto, é ela. É isso, gente.